20 anos, eu fui candidato a vereador. Fui candidato a vereador sem nada, sem um tostão no bolso, aquela coisa de jovem idealista que quer mudar, que quer fazer diferente, que quer mudar o percurso da história. Fui candidato, perdi a eleição, não ganhei a eleição, fiquei frustrado à época, fiquei endividado à época, porque a gente acha que vai ganhar mesmo, a gente nunca acredita que vai perder, mas se tem algo que jovem pode se dar o direito é de perder. É ruim perder depois de alguns anos de vida, porque vai ter pouco tempo para se levantar. Mas perder novo, agradeçam a Deus as vezes que vocês puderem perder quando novos. Porque a gente tem tempo para se levantar, energia para se reerguer e vontade de trabalhar muito mais do que todas as outras pessoas que têm outras idades. Então, na época eu não tinha dimensão do que aquela derrota representaria para mim. Poderia ser a saída da política, como poderia ser a entrada mais madura na política. E aí foi que eu, ouvindo conselhos, aprendendo e sempre conversando com gente mais experiente, o jovem que quer crescer na vida tem que ver as pessoas que já viveram mais do que ele como espelho, não copiá-las, porque copiar é suicídio. Se fosse assim, a gente criaria um novo Einstein. Por que não existe um novo Einstein? Porque não dá para copiar. Quem tentar copiar não vai ser um novo Einstein. Ou você cria a sua própria identidade, tenta formular a sua própria vida com a sua essência, com o seu jeito, extraindo o que de melhor tem outros que aprenderam, com o que você aprendeu dos outros, e aplicando. Mas nunca copiar, porque não dá certo. E foi então que eu acabei conversando com muitas pessoas, políticos de referência, pessoas de referência. O PPS naquela época tinha políticos de referência, saíram depois do partido, e isso também me ajudou a ingressar no partido que eu estou há mais de 15 anos. Muito bem. Depois daquela eleição para vereador, veio outra eleição para vereador. Eu preferi não ser candidato. E muita gente diz, não, você é candidato, já foi uma vez, sai de novo. Eu digo, mas olha, eu já vivi a eleição. Eu já sei como é uma eleição para vereador. Eu sei o mínimo de recursos que a gente tem que ter. Eu sei que tipo de pernada eu vou pegar. Eu sei que tipo de apoio vão me oferecer que eu não terei. Então, é melhor eu estudar, continuar fazendo política e no momento oportuno ser candidato. Aí 8 anos depois da minha primeira eleição profissional, é que eu vir ser candidato a vereador e tive a felicidade de vencer. E aí foi bem rápido a minha trajetória nessa época, porque eu me elegi vereador em 2008 e eu acho que pela idade também a gente é muito danado, né? Então eu já cheguei na Câmara mandando ver. Para vocês terem uma ideia, no meu segundo mês de Câmara, estavam falando de transporte público, eu sempre defendi passe livre, sempre defendi tarifa justa, tarifa flexível, bandeiras que até hoje a gente vem defendendo. E aí eu lembro de um discurso meu que eu disse, olha, a gente tem que aprovar propostas que beneficiem a população. Eu espero que nenhum vereador aqui esteja no bolso dos empresários de ônibus. E ali foi um grande ensinamento, porque discursos que eu fiz, esse discurso que eu fiz na tribuna da Câmara, eu fazia em mesa de bar. Só que na tribuna é outra história. Quando a gente faz na tribuna, a pressão vem com tudo, né? Vem forte. Eu quase fui caçado naquela época, que queriam que eu dissesse os nomes dos vereadores que estavam no bolso dos trabalhadores de ônibus. E você não tem como dizer, porque você não tem como provar. E aí foi um grande ensinamento, porque eu disse, pô, eu já não sou mais aquele jovem que antes podia falar tudo em qualquer hora, em qualquer congresso e mandar o outro para bem longe e pronto. Hoje eu sou vereador de Manaus, então eu tenho que agir como tal. Como isso foi no meu segundo mês de vereador, e eu sempre tive comigo que jovem podia errar, eu digo, não, então tudo que eu tiver errado de vereador vai ter que ser agora, nos primeiros 6 meses ou no primeiro ano, depois não posso errar mais. Aí já errei logo de cara, né? Falando dessa forma. O tempo foi passando, a imprensa foi começando a gostar de mim, foi começando a perceber que tinha ali algum diferencial, e eu comecei a me destacar não como uma oposição ferrenha, mas como uma oposição aos problemas. E aí a diferença do nosso PPS,
a coerência em ser oposição e a coragem de elogiar uma proposta da situação. Porque não dá mais, e a sociedade percebe isso, de a gente achar que todo prefeito que entra, todo governador que entra, todo presidente que entra, só entra para fazer bobagem. Não dá. A sociedade não entende mais como uma oposição coerente quem só critica. E quando eu comecei a perceber que existiam propostas do Executivo no qual eu era oposição importantes, eu tinha coragem de elogiar. Apanhava por isso da minha bancada? Apanhava. Mas tinha coragem de elogiar e não fugia às minhas convicções. E quando era para bater, para criticar, criticava de forma veemente. E aí também acabava sendo criticado pela bancada da situação. Então, diante desse percurso, eu acabei conseguindo, de certa forma, me destacar daquele núcleo estreito que é ser oposição ou situação por ser. E veio a eleição para governo em 2010. A eleição para governo lá no Amazonas, nós tínhamos o candidato A e o B, e o B e o A. E não tinha ninguém se propondo a participar como uma alternativa, mas ninguém mesmo. Ninguém mesmo. E eu tinha 29 anos. Tinha 29 anos na época da convenção. Foi quando eu fiz uma pergunta no PPS assim: ninguém quer ser candidato a governador? Então, não, porque entendiam que ia ser um grande suicídio, né? Não dava, ninguém tinha musculatura, ninguém tinha condição de ser candidato a governador. Até que eu disse: eu quero. Todo mundo: o quê? Aqui também, né? A gente vem no encontro aqui, no encontro lá, a gente acaba sofrendo pela própria idade, né? Ninguém acredita às vezes. A gente acredita em si próprio, que é o suficiente. Acreditar em si próprio é o suficiente. Depois os outros têm que acreditar. Ninguém tem a obrigação de acreditar em nós. Ninguém. A gente tem que, muito pelo contrário, acreditar em nós mesmos e convencer os outros com o tempo a acreditar na nossa capacidade. Mas quando você pede apoio e alguém não acredita em você, não tem que ficar aborrecido. Vai acreditar por quê? Não tem obrigação. E é verdade. Por que o outro tem a obrigação de acreditar em mim? E aí, naquela altura, eu tive alguns companheiros de partido, como o Manuel, que está aqui, como o presidente Guto, umas 4, 5 pessoas que deram pilha para que eu fosse candidato. Tipo assim: ele quer? Então tá, deixa ele ser. Mas ninguém achava até onde isso, nem eu próprio, né? Nem eu próprio achava até onde isso iria dar. O fato é, gente, é que sem um mínimo de estrutura e com um tempo mínimo de televisão, nós tivemos 10% ou 15%. 12% dos votos do Estado. 15% da capital e 12% dos votos do Estado. Mas isso para quem começou com zero. Abaixo de zero. Abaixo de zero, porque é o seguinte: eram 2 candidatos. Nessa época, era abaixo de zero, porque diziam que era zero, mas o pessoal dizia assim: nem o dele ele vai ter. Pois é. A mídia jogava contra mesmo. Jogava contra. Menino, eu ouvia muito isso: era o menino, o laranja, aquelas coisas, né? Aí dos 2 candidatos, tinha aqueles candidatos do PSTU, tinha os 2 principais, aí tinha do PSTU, do PCB e do PSOL. E qual era o meu maior medo? Era ficar atrás deles. Porque quando eu era vereador à época, então eu chegava na Câmara e todos diziam assim: vai ficar em último na eleição, vai ficar atrás do PSOL, do PSTU, né, daquela turma lá. Aí a campanha foi crescendo, a gente foi com muita coragem, talvez esse tenha sido o diferencial, e a Globo tinha dito à época que só ia chamar os 3 primeiros para o debate, então eu vivi uma pressão muito grande, porque eu estava de 6 candidatos, só tinham 2 que prestavam, era polarizada a eleição, os outros iam candidatos de 3%, 4%, então a Globo dizia que só ia convidar os 3 primeiros para o debate. Então eu tinha que crescer até o debate da Globo para passar dos que estavam ali em penúltimo e antepenúltimo.
Foi dito e feito, deu certo, a gente conseguiu crescer, eu cheguei em terceiro lugar, mas cheguei em terceiro lugar ainda com uma votação pequena pelas pesquisas. E nos debates a gente começou a se destacar pelo enfrentamento, pela proposta diferenciada, pela coragem de dizer a verdade publicamente para as pessoas. E aquilo causou um certo frisson, e eu estourei eleitoralmente a partir dessas aparições em debate. Ganhamos todos os debates, aí houve depois estudos sobre os debates, aquela coisa toda que a eleição tem, e ganhamos todos os debates. E eu passei a ficar conhecido no estado inteiro, foi algo assim que explodiu mesmo, e o meu nome começou a ser cotado para prefeito de Manaus em 2012. E o que eu pensei? Francamente falando, eu comecei na JPS. Eu com 16 anos vim aqui, às vezes não tinha dinheiro para pagar hotel, dormia em escola. No congresso da Unia eu dormia em escola. Né? Nasci nu. Né? Nasci nu e fui construindo a minha vida com a unha, né? Cavando com a unha. Não tinha uma arma para me ajudar. Aí até que, quando a gente estourou eleitoralmente, muita gente dizia assim, pô, mas tu vai deixar a tua reeleição certa de vereador para ser candidato a prefeito, porque se tu perdesse para o governo, tu ia continuar com o teu mandato de vereador, agora é diferente. Eu não queria nem saber mais de mandato. Eu cheguei ao ponto que eu disse, rapaz, o negócio é disputar a eleição, mandato não é nada. Porque a eleição ela tem um fenômeno interessante. Mais prazeroso do que ganhar a eleição é você ter a convicção de que as suas ideias chegaram à população e você conseguiu despertar corações e mentes para o teu partido, e as pessoas começaram a se encantar com as tuas ideias. E isso não tem preço, viu? A gente, claro, entra para ganhar. A gente entra para vencer. Mas quando a gente começa a perceber a quantidade de pessoas até muitas vezes mais experientes que você, com mais informações que você, que estão entrando, que estão te procurando, porque gostaram de você do nada, e o partido começa a crescer, é um apresentador de televisão influente, é um ex-político influente, é um empresário influente, e o partido começou a crescer. E isso vale muito mais do que o mandato de vereador. Sinto muito, mas essa foi a conclusão que eu cheguei. Valia muito mais do que o mandato de vereador. Então eu digo, sabe uma coisa? Se eu estou bem nas pesquisas para prefeito, vamos até o final com isso. Aí chegamos até o final, com essa história toda, até que no último dia, e aí vale dizer isso, até que no último dia existia algumas pesquisas que se unisse PSDB e PPS ganhava a eleição. E que se saísse separado, poderia até ganhar, mas com muito mais dificuldade. Foi então que eu resolvi recuar para virar vice do Arthur Virgílio, que foi líder da oposição, foi líder do governo, foi ministro da Casa Civil, é uma pessoa mais experiente que eu, tem toda a bagagem. E aí eu virei vice dele com um papel relevante na eleição. E como um vice tem papel relevante? Eu aparecia em todo o programa eleitoral com espaço igual ao do prefeito. Os cartazes, os santinhos, era a minha foto e a do prefeito. Então, isso prova a nossa força, isso mostrou a nossa força. Porque o vice, quando não é bom, fica escondido. O vice, quando é bom, aparece. E é assim toda eleição. Passou esse tempo todo, o prefeito, nós ganhamos a eleição, o prefeito me deu, por tudo que eu acredito, até por consideração e por tudo que eu fiz, me deu a Secretaria de Obras do município. Então lá, eu sou vice-prefeito e sou secretário de Obras de Manaus. E hoje você chega em Manaus, quem ia ano passado e quem vai hoje, vê a cidade toda em obra, mas toda em obra. E aí isso está fazendo a população pensar assim, bom, ele é jovem, ele é novo, mas ele tem alguma competência, ele tem alguma qualidade. E aí eu começo a viver uma outra fase, uma fase de transição, que é aquela de pessoas que gostavam do novo, do diferente, e da garra da juventude. Mas essa garra da juventude agora ela está vindo com a maturidade da gestão pública, a maturidade de quem está com um orçamento milionário, mas que está cuidando de forma responsável, porque você tem que unir isso. Qual o recado que eu quero dar para vocês aqui, minha gente? Que cada vez mais, nós da JPS, nós, né? Eu era, né?
vocês da JPS, apesar de eu ter um pouco essa alma, vocês da JPS têm cada vez mais que estudar, debater, mas não pode fugir de eleição. Não pode fugir de eleição, não pode correr de eleição e tem que ir para o enfrentamento. De forma responsável, mas tem que ir para o enfrentamento. Só se cresce na luta. Se não lutar, não cresce. Ficar só na torcida, não cresce. Tem que ir para a luta, tem que ir para o enfrentamento. Isso foi um exemplo lá do Amazonas e que eu acredito que vale para todo o Brasil. Eu também percebo... Como é que está meu tempo aí? Vai que vai. Vai que vai, irmão. Não, mas aí tem o Cláudio aqui. Não, você que manda, doutor. Sim, tudo em ordem, tio. Tem um 20 minutos. Não tem tempo. Então, você começa a viver, sabe, certas coisas, estudar, lutar, batalhar. E, gente, tem algo que é fundamental na vida pública. Tem algo que é fundamental na vida pública. Que talvez pode ser que até lá na frente, sei lá, vai dar errado, mas até agora está dando certo. Que é ter uma linha, sabe? Que é ter personalidade, que é ter coerência. Isso basta para as pessoas. O povo começa a perceber que quando você quer chegar no poder e você se muda, você se altera a sua forma de pensar, o seu discurso, o povo começa a entender que você é igual a todos os outros. Quando você começa a manter uma linha de coerência, você cria uma identidade tão sólida, tão real, que pode vir vários falarem de você que você consegue construir. E eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje eu devo, claro, ao prefeito Arthur, que está hierarquicamente acima de mim, e que, por consequência dessa hierarquia administrativa, muitas vezes as pessoas poderiam pensar que essa hierarquia administrativa se refletiria na hierarquia política, e isso eu não deixei acontecer. Nas minhas convicções, você faz uma baia de ônibus, você faz um viaduto, daqui a 1 ano, 2 anos, já encheu de carro de novo, vai continuar tendo trânsito. Então, quem tem veículo particular tem que achar que vai enfrentar trânsito. Isso tem que estar claro. Não tem solução para o problema do trânsito para veículo particular. Mas tem que alargar as ruas. Você alarga hoje, daqui a 10 anos vai ter carro, 5 anos vai ter carro e vai continuar o problema do trânsito. Agora, quando alguém diz assim, olha, mas o problema do trânsito para o transporte público vocês têm que ajeitar. Aí eu dou minha mão à palmatória, porque aí é obrigação dos governos. É obrigação dos governos fazer metrô, fazer corredor exclusivo. É obrigação dos governos dar o jeito para tirar o transporte público do trânsito. Aí eu concordo plenamente. E aí a JPS e o PPS tem que começar a cobrar uma política nacional para tirar o transporte público do trânsito, do engarrafamento. E por que tem que ser uma política nacional? Porque a mesma política macroeconômica, a mesma política nacional que vem fazendo com que tenha trânsito para os veículos particulares, agora tem que ser corrigida. Ela precisa ser corrigida. Vou dar um exemplo. Hoje você compra carro de 60, 70 vezes. Você compra carro até sem entrada. Você consegue crédito consignado com 48, 50 vezes. Você tem redução de IPI. Então a tendência hoje das pessoas é realmente passarem para o veículo particular. Então cabe agora ao próprio governo federal, que criou esse tipo de política, inverter a pauta e fazer uma política nacional para o transporte público, coisa que não há. Um outro assunto também interessante que a gente deve começar a levar em consideração. Vocês sabem que nós temos o nosso globo terrestre, nosso planeta Terra, e acima do nosso globo terrestre nós temos uma camada atmosférica, né? E essa camada ela tem suas limitações. Essa camada, na medida em que a gente emite gás poluentes, dióxido de carbono, essa camada vai ficando mais quente. E é essa camada que mantém o clima na Terra. Na medida que a gente vai sobrecarregando essa camada,
o clima vai ficando mais quente, vai chover mais, vai dar mais sol, vai acontecer mais desastre como nas Filipinas, vai acontecer mais tornado, vai acontecer mais furacões, tudo isso vai acontecer. Está na hora desse país também começar a criar uma política nacional ou principalmente um fundo nacional para as condições climáticas. As condições climáticas hoje, nós aqui não conseguimos perceber que as nossas atitudes individuais, somando-as, interferem no clima, que nós iremos sofrer as consequências dele daqui a alguns anos. Nós, brasileiros, não temos noção do quanto o nosso comportamento vem prejudicando o nosso meio ambiente e as nossas condições climáticas. Hoje, muito se fala do desmatamento da Amazônia. E lá a gente tenta fazer o possível para preservar a floresta. Só que não há, muitas vezes, investimento na política de preservação ou na política de conservação sustentável quando não se tem recurso. Se não tem recurso, não há como você desenvolver aquela região de forma sustentável. E aí a gente vai sofrer um problema muito sério. E se a Amazônia colabora para esse país, para que a floresta em pé, os rios, sirvam como um grande ar-condicionado, para evitar que o nosso meio ambiente se polua cada vez mais, para fazer com que a camada de efeito estufa não aumente cada vez mais, o país tem que pagar por isso, o país tem que investir nisso. E isso ninguém está discutindo, ninguém está falando nada, ninguém está... Enfim, parece assim uma letargia geral. Quantas candidaturas do PPS, quantas candidaturas que a gente vai ter que apoiar? Eu sou da opinião que Aécio, Soninha, Eduardo Campos, não é assunto para agora, é assunto que a gente tem que discutir, debater muito. Acredito que a gente tem que começar a refletir numa política interna que daqui a 10, 15, 20 anos a gente lance um candidato a presidente para ganhar, para valer, mesmo que tenha que perder antes, mas daqui a alguns anos tem que lançar para ganhar, para valer. E isso não será feito se não começar a pensar agora, não será conquistado se não começar a pensar agora, mas não dá para a gente definir, na minha opinião, já neste Congresso Nacional, quem o PPS vai apoiar, quem o PPS vai ter que ajudar. Já vivemos exemplos anteriores muito cruéis, então está na hora do PPS mostrar um pouco mais de personalidade e deixar para decidir na última hora, porque esse partido aqui é um partido que pode não dar o tom eleitoral. Esse partido, ele muitas vezes não dá o tom eleitoral, mas o tom da fundamentação política, o tom dos projetos políticos e da linha política, esse partido está pensando à frente da sociedade. Quando deixou o governo Lula lá atrás, quando se anteveu das reformas e das manifestações que a população ia fazer nas ruas. Então esse partido, ele vem se antecipando. E os intelectuais desse partido fazem um trabalho brilhante. Porque enquanto nós aqui somos a massa que estuda o partido, a massa que leva a informação desse partido, os intelectuais desse partido nos alimentam com essas informações. E essa informação que eles nos passam são preciosíssimas para que nós coloquemos as nossas políticas na prática. E é o que a gente vem fazendo. Pessoal, eu fico aberto aqui para pergunta, para tentar passar um pouco da minha experiência e para fazer com que cada vez mais a gente possa fortalecer esse partido, fortalecer a democracia, fortalecer a vida interna de todos nós. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Aproveitando, você falou que vocês acham prudente discutir o apoio para o Aécio, para o Eduardo, mais para frente. Mas teve alguns partidos, alguns diretórios estaduais que já se colocaram a sua posição sua prévia posição para o ano que vem. No Amazonas você já tem alguma posição formada ou vocês estão em aberto internamente também? Como essa... Qual que é a frente de vocês? Entendi. Como essa questão ela passa necessariamente, a gente procura não se envolver respeitando a organicidade partidária. Então, por exemplo, a gente tem o diretório municipal, que discute eleição municipal, o diretório estadual,
eleição estadual, e o Diretório Nacional, que vai discutir eleição para presidente, eleição nacional. É claro que cada estado dá o seu palpite, é claro que cada estado tem a sua maneira de ver, mas ninguém aqui é bobo e tolo de achar que quem vai decidir isso é a direção nacional do partido. E a gente tem como tentar influenciar, tentar convencer, mas a força maior é da direção nacional do partido. Lá no Amazonas nós não temos nada fechado em relação a isso. O que há no Amazonas é o seguinte, é que havendo ou não havendo candidatura própria, é importante para o PPS manter a sua identidade. Havendo ou não havendo, lá na frente, é importante para o PPS manter a sua identidade, manter a sua luz, manter o seu caminho. Mas compreendendo perfeitamente que existem outras duas forças que esse partido vai ter que optar. Compreendendo perfeitamente. Então não há nada fechado por parte do Amazonas em relação a isso. Muito pelo contrário. Nós viemos aqui exatamente para ouvir os outros estados, ouvir a direção nacional, levar essa discussão para lá, para a partir de então refletir e tomar um posicionamento mais contundente. Flávio e depois Henrique. Vou lá, acho que primeiro falar que acho que o seu relato de trajetória, eu acho que isso representa a nova política. Se discute muito. Eu faço parte da lista do Nacional pelo diretório, sou do Paraná, tá? E tem uma discussão lá sobre nova política, mas sempre com artifícios de 1810. E não tem, a minha opinião, nenhuma explicação ou tese que represente o relato que você fez. Para mim, isso aí é o espírito da nova política. Ousar vencer é o que vocês, hoje, pelo que a gente acompanha, o seu trabalho no seu estado lá, tem um reconhecimento a ponto de qualificar para uma disputa a governador. Mas você teve que ousar. Não, espera aí. Ele não acredita em mim. Mas, pô, se eu não acreditar em mim, então deixa ele lá não acreditando e eu vou tentar isso aí. Claro que com uma... Então eu queria ler primeiro parabenizar pela a sua trajetória e a gente que faz juventude, que sai candidato, parece que o pensamento é uma xerox. Eu vou lá, cara, eu não tenho estrutura, mas eu quero. E eu sou do partido. Aí você, enquanto os caras saem com um carreata lá de 300 carros, cara, sai você de carona com o teu amigo, né? Porque você não tem carro ainda e, porra, balançando uma bandeira como se fosse. Então eu fiquei muito feliz em poder evidenciar um relato original, baseado numa experiência de vida de agora, não de 1225, porque lá tem muita tese. Entende? Calma,
Eu tô elogiando o cara. É lindo. Porque ele merece. O que eu quero, já que a presidente me apressou aí, o que eu quero concluir é que o seu relato, para mim, significa o que esse partido deveria pensar. Não viver de tese do bolcheviques, tese de não sei o que, tese. É, só tese, meu, para, cara, tese. Aí a luta, meu amigo. É isso que a gente espera. Parabéns pela sua. Eu fiquei muito honrado em poder ouvir uma história viva e não passado. Claro. Aqui, presente e futuro. Claro que respeitando o passado, Claro. mas olhando para frente. Primeiro, agradecer as tuas palavras, tá, Flávio? Mas eu quero aqui fazer só uma ponderação que você disse. Eu sinto falta, sim, desse partido de uma audácia nacional, de uma ousadia nacional firme, sabe? Sinto. Isso é uma crítica que eu faço, concordo com você nisso. Eu acho que o que nós conseguimos lá pelo Amazonas tem algum exemplo, sim, a oferecer, sabe, para outros estados. Mas tem uma coisa que eu tenho que fazer a ponderação no teu discurso. É que isso não seria possível se não fossem os intelectuais desse partido. Se não fosse a base teórica, e aí vale estudar os livros do partido, participar dos congressos, ir para os cursos do partido. A base teórica que essas pessoas dão, o exemplo de vida que essas pessoas têm, para nós, elas são valorosos e foram altamente valiosos para mim. Mas cabe à juventude, sim. Porque quando a gente vai tendo mais idade, 30, passa para os 40, passa para os 50, passa para os 60, a tendência é a perda da audácia. É a perda da ousadia mesmo. Senão seria a juventude sempre. A tendência é essa. Então cabe a nós, cabe a vocês mais novos, aquecerem o debate em torno de um programa majoritário, de um programa de alto nível desse partido. Cabe sim a nós, mas sem desmerecer e sem deixar de usar a nossa base teórica, porque não há prática sem teoria, sabe? Não há teoria sem prática e nem prática sem teoria. Porque se eu fosse... Por que teve gente mais novo do que eu, que já foram candidatos na minha cidade e que talvez não conseguiram conquistar eleitoralmente falando? Que já houve exemplos que não deram certo, de outros partidos que fizeram isso e não saíram. Por que você tem gente do PSOL, do PSTU, com todo o respeito que a gente tem a eles, saem candidatos a 5, 10 eleições e não passam de 2, 3% do eleitorado? E gente nova, e gente... Não é? A gente tem também esses exemplos para observar. Porque o PPS é um partido diferente. O PPS tem uma formação teórica importante e que se a gente começar a estudar essa formação teórica, compreender os intelectuais desse partido, que são os que nos alimentam, e colocar isso com ousadia, numa linguagem moderna e diferenciada, aí a gente dá um show. É esse encontro que está faltando. É esse diferente. Talvez é isso que seja hoje o problema desse partido. É a falta desse encontro. A juventude não consegue atrair a intelectualidade para cá, e a intelectualidade parece que não quer dar muita moral para a juventude. Quando houver esse encontro de respeito, de maturidade, de ambas as partes, viu? De ambas as partes, maturidade nossa, de respeitar quem tem mais experiência, de que tem mais intelecto do que nós, maturidade nossa, que nós não somos dono da verdade, e nós não sabemos de tudo, eles sabem sim muito mais do que a gente, mas maturidade deles, de olhar para baixo, de ter paciência para olhar para baixo, e de entender que quem está falando em eleição e ousadia não é louco.
Não é louco. Então, quando houver esse encontro, e talvez aí é que está o ponto, viu? Você me ajudou a chegar no ponto. Talvez aí é que está o ponto do porquê que esse partido ainda não consegue avançar ainda mais. É isso, muito obrigado. Seguinte, queria agradecer ao Issa. Desculpa, Derrico, perdão. Fale, Derrico. Muito obrigado. Desculpe. Isso, primeiro eu queria parabenizar você fazer o que Não dá pra escutar aqui. fez. Fala um pouco mais alto. Olha, esse goiano não come acarajé não, tá fraquinho. Toma aqui, ó. Fred. Tô achando que você gosta da minha voz, cara. Fala mais sexy. Então, primeiro, na verdade são duas perguntas que eu queria fazer a você, de dois momentos diferentes. O primeiro foi quando você se viu alvejado, vamos dizer assim, até pela imprensa e por seus colegas na Câmara, quando diziam que você não iria à frente, que você seria o último, não teria nem o seu próprio voto, como foi falado aqui. E o outro foi de um momento crucial, creio eu, até para Manaus, que você era um candidato referenciado à prefeitura, pontuava, imagino eu, e naquele momento você optou por ser vice, você retirou seu nome, ou seja, você mostrou que não tinha vaidade, foi uma decisão em pró da sua cidade. Então eu queria que você falasse desses dois momentos, dando o seu sentimento naquela situação. Realmente, depois que eu virei vereador e de uma hora para outra resolvi ser candidato a governador, eu virei motivo de chacota mesmo, né? Mas tem uma passagem na Bíblia, eu ouço pouco o PPS falar de Deus, mas eu sou cristão e cristão mesmo, a minha formação religiosa é muito forte. Aquilo que Marx dizia, que a religião é o ópio do povo, ele falou de uma religião que não é a religião de hoje. Porque aquela religião de hoje é aquela religião que trabalhava só no superficial, só na retórica, tentando despertar o cidadão para uma nova vida. Hoje, as igrejas, elas sabem que além de despertar as pessoas para o coração, para a fé, para uma nova vida, ele tem que estar lá ajudando no social, no dia a dia. Então, a igreja hoje, até mudei um pouco o assunto, a igreja hoje que vem formando cidadãos, não é a igreja anterior. A igreja, ela cuida do sentimento, cuida do coração, cuida da fé, mas está preocupada se o indivíduo está comendo bem, se o indivíduo está colocando o filho na escola, se ele mora bem. Tanto é que a gente tem uma quantidade enorme de pastores que fazem esse tipo de trabalho. Então, quando o Marx, que inclusive é referência para todos nós aqui, dizia que a religião é o ópio do povo, é a religião da época dele. A religião de hoje não é a religião que eu vejo. Por isso eu sou um cristão e assumo isso com muita coerência, com muita fé mesmo. E aí, eu me apeguei nisso, viu? Você fez uma pergunta pessoal, né? Você imagina ser candidato a governador, chega na Câmara com mais de 30 vereadores lá, você é motivo de chacota, o que isso quer? Esse menino, o que pensa que é? Acha que vai ser o quê? Né? Só que a gente tem que tapar nossos ouvidos mesmo, a gente tem que tapar nossos ouvidos e saber escolher as pessoas para nos aconselhar, viu, gente? Isso é muito importante. Não é todo mundo que tem capacidade para nos aconselhar. Então a gente tem que saber escolher 2, 3 pessoas para nos aconselhar. Às vezes, se você convida uma pessoa ou vê naquela pessoa uma pessoa importante para te aconselhar e essa pessoa é a pessoa errada, isso te traz um problema para a vida inteira. Então, e não há como a gente crescer na vida sem ouvir quem tem mais experiência. Como também não há mudança, quando a gente fala de mudança, vale dizer que não é uma mudança etária, não é uma mudança na idade. Nossa mudança é mudança na prática política. Eu vejo muita gente dizendo assim, mas quando o PPS chegar no governo vai tirar todo mundo e vai colocar gente nova. Não é bem assim. Tem um monte de gente ali que, se você colocar um novo sistema de comando e controle de gestão, pessoas que são experientes, que são das antigas, vão se adaptar, vão se adequar e vão cumprir direitinho o que é a mudança que você está propondo.
É claro que vai haver uma mistura com pessoas novas que nunca tiveram experiência, vai. Mas também ninguém pode aqui desmerecer aqueles que já estão há um bom tempo. Porque muitas vezes se estão há um bom tempo, e sem fazer nada, é porque o gestor permitiu isso. Então eu tive que superar isso, me apeguei muito a Deus mesmo, e ouvindo sem poder rebater, e levando na esportiva. Dizendo, tá bom, eu sou um tipo de chacota, é isso aí, vamos lá, vamos ver, tal. Agora tem um lado bom da história, acabou a eleição, eu volto para a Câmara, né? Agora eu volto para a Câmara com eleitoralmente, né? Um sorriso orelha a orelha, né? E é claro que nessa hora a Bíblia também diz que ninguém pode pisar em ninguém pode humilhar, apesar de que às vezes dá uma vontade, né? Então, e por mais que é pecador, não custa nada. Mas aí o Manuel falava por mim, né? Aí eu tinha que me controlar mesmo, sabe? E aí eu superei. E hoje aqueles que jogavam pedra, hoje foi bom eu não ter revidado. E foi bom a gente não ser vingativo. Nunca é bom ser vingativo e revidar, porque hoje são meus aliados, hoje são pessoas que me ajudam, hoje são pessoas que podem lá na frente me ajudar. E talvez se eu tivesse atirado, né, se eu tivesse revidado, eu teria gerado ali um atrito na relação, né? A melhor fase para atritar é essa, da JPS. Porque essa daqui a 10 anos, você vai olhar para trás e vai dizer que fez parte. Agora, se você não atritar agora, daqui a 10 anos você vai continuar atritando. Você vai continuar criando inimizade. Então, às vezes, é melhor agora para lá na frente não cometer o mesmo erro. Se não cometer o erro agora, comete lá na frente. E a outra pergunta foi... sim, foi doloroso isso. Foi doloroso porque eu estava bem nas pesquisas para prefeito, só que por conta da juventude, eu sofri aquela pressão grande, inclusive das próprias pessoas do meu partido, dizendo assim, Issa, já chegamos até aqui. Qual é o nosso objetivo? É chegar no poder, não é? O objetivo de todo partido é chegar no poder. O fim, para se chegar no poder, tem que ser um fim ético, né? Tem que ser uma causa ética, tem que chegar no poder para transformar. Mas o objetivo é chegar no poder. E como o nosso intuito foi sempre chegar no poder, não é fazer política para os outros, e sim para a gente, nós entendemos como estratégico dar um passo atrás para avançar 2 na frente. E vou te dizer por que deu certo. Porque eu poderia ter ganhado a eleição para prefeito, até poderia, mas eu também poderia ter perdido. Quando a gente se juntou com o Arthur, as chances de ganhar eram... Tanto é que a gente ganhou com quase 70% dos votos. Era um negócio de louco, a cidade virou um carnaval, não era uma eleição, era um carnaval eleitoral. E foi Dilma para lá, foi Lula, foi todo mundo e todos perderam para a gente, o que é melhor, né? E então foi estrategicamente importante. E por que foi importante? Porque hoje, com o trabalho que eu tenho na prefeitura, claro, quem manda é o prefeito, mas com o trabalho que eu tenho na prefeitura, a gente conseguiu consolidar, estamos ainda consolidando o nome, e a gente só cresceu eleitoralmente. Porque se naquela época eu tinha 10% dos votos, depois passou para 12%, hoje eu estou com 20% dos votos. Da capital do Amazonas, e lá é uma cidade-estado, né? Lá o Amazonas é imenso, é um continente, mas você tem metade da população na capital e a outra metade dividida em 61 municípios. Então, quem ganha a capital, ganha boa parte do estado. Foi isso que aconteceu. Muito obrigado. A garantia da última intervenção do companheiro para que a gente possa passar para o próximo orador. Eu ia te pedir para tu vir aqui na frente. Com relação à primeira participação, sim, e depois o Cláudio Vitorino vai falar e a gente vai abrir de novo, porque o Issa tem um compromisso às 16 horas. Boa tarde, juventude. Boa tarde. O Flávio falou... Mentira. O Flávio se encantou só de ouvir os feitos do nobre vice-prefeito de Manaus, hoje secretário de Obras,
E eu ontem me encantei ao ver Manaus do jeito que está. Sou de Roraima, Boa Vista, e não tinha visto cidade tão promissora como aquela e o número de obras que eu fiquei muito encantado. Está ali meu amigo Gambim, que já morou em Manaus, né, e me levou em alguns pontos e eu falei, rapaz, aqui o povo está trabalhando. Eu quero estar deputado federal em 2015, representando o PPS. Sou neófito no partido, sou novo, mas nós já temos construído bastante para Roraima e foi um esforço hercúleo de trazer o Johnson e a Stephanie para esse congresso, para eles absorverem mais conhecimento, para estar aqui, para levar para a juventude de lá. Eu cheguei ao final da fala do nobre correligionário, mas concordo com ele que o PPS está faltando um sentimento de audácia. E parece que isso repercute em vários estados. O partido montado para a eleição 2014, lá em Roraima, nós temos uma força imensa. Se nós quiséssemos lançar candidato a governador em Roraima no ano que vem, nós temos nome para isso. Ontem, um dos nossos filiados concorreu ao cargo de conselheiro do Estado, do Tribunal de Contas, ficou em segundo lugar, porque nós não temos uma bancada na Assembleia forte. E lá nós temos condições de fazer isso. E com essa eleição do ano que vem, a juventude de Roraima, da JPS, engajada no trabalho lá, vai ser muito melhor, porque vai ser a primeira vez que a juventude vai participar de um pleito eleitoral. Eu também já tive esse sentimento de audácia lá em Boa Vista. Eu já saí candidato a prefeito lá, sozinho, consegui um partido e tive esse feito. Também tive o feito de lutar por uma candidatura a governador lá no estado de Roraima. Mas quando você não tem base política, as forças diminuem. E ao ver um amigo lá de Roraima, que está aqui em São Paulo, ele me ligou agora à tarde e falou, Júnior, eu vou para o Congresso e vou lhe apresentar o vice-prefeito de Manaus. Só que eu pensei que fosse uma outra pessoa, né? E me surpreendi mais ainda ao vê-lo, que é um jovem, vejo que tem um futuro político, e vou concordar mais uma vez com o Flávio, que a audácia hoje, pelo menos da região onde eu moro, que é a região norte, uma boa parte do sucesso eleitoral nosso está sobre as suas costas. Porque eu vou divulgar isso lá no meu estado, na minha cidade, que nós temos um grande trabalhador, porque ontem eu fiquei realmente encantado. E parabenizar a todos os que vieram dos seus estados, né, a juventude, que às vezes a gente acha que, eu estava falando para vir para cá, todo mundo fala que o jovem tem que ser incluído nas políticas, mas sempre ele é excludente, sempre ele é excluído. Foi um esforço hercúleo para esse pessoal estar aqui. Nós estamos com mais de 36 horas acordados para estar aqui prestigiando esse evento. Então, o próximo vai falar, eu já falei. Eu gostaria de solicitar, por favor, as pessoas que estão fora, entrem na sala ou fechem a porta. Eu prefiro que vocês entrem em respeito a quem está aqui para que vocês ouçam. Mas, caso não possam, por favor, fechem a porta. Sim, senhor. Muito obrigada. Não por isso, minha chefa. Isso. Eu quero só lembrar o final da tua fala, que eu fui falar com o Cláudio aqui, você falou das obras lá de Manaus, né? Sucesso. Do sucesso. Tá. Tem um ponto que ele falou importantíssimo. Ah, lembrei, você falou que já foi candidato a prefeito lá, Boa Vista, né? E que sente falta dessa audácia, dessa vontade do partido de dar chance, enfim. Mas tem uma questão aí que é importante a gente ponderar, sabe, gente? Tudo na vida, por mais audacioso que nós sejamos, ousados que nós estejamos, a gente tem que fazer com muita responsabilidade mesmo.
Eu fui candidato a governador, eu tinha 29 anos. Eu passei uma semana num debate lá, se eu podia ser ou não ser candidato, porque a Constituição é 30. Só que os juristas, e conversando com os advogados, você tem que ter 30 até a posse. Então, o meu aniversário era antes da posse, né? Então, não houve problema para eu ser candidato. Mas quando a gente pensa em ousar, a gente tem que ter muito equilíbrio, viu? Depois que consegue ousar, vem a parte da reflexão e do equilíbrio, porque eu com 29 anos de idade, se eu falhasse, se eu errasse, se eu fizesse uma bobagem, eu ia estar jogando fora o meu futuro, eu ia estar jogando fora um futuro para outros jovens, porque outros jovens começaram a se espelhar. Então, se deu errado, o que a população ia dizer? Ah, mas aquele ali, ele é novo, vai acontecer com ele o que aconteceu com isso, olha aí, fez besteira. Então, isso pesava demais nas minhas costas. Então, eu acabava falando, não só por mim, eu acabava falando por dezenas, centenas e milhares de jovens, e com receio mesmo, porque a insegurança é grande para quem está começando. Não vamos aqui também ser tolo, não. A insegurança é grande. Hoje eu já estou bem mais seguro que antes, mas você está iniciando um processo, e aí você tem o peso do seu futuro, o peso dos seus amigos, o peso da sua família, o peso de uma juventude inteira que diz assim: se esse cara for bem, ele está dando um exemplo que a juventude é competente. Se esse cara for mal, ele está dando um exemplo para que a juventude não tem capacidade para governar. E você acaba... Eu mais do que ganhar a eleição naquela época, porque eu sabia que não ia ganhar, eu entrei sabendo que eu não ia ser governador. Meu objetivo era ter a quantidade de votos que eu tive. Mesmo, bateu certinho, né? Faltou 5 mil, 6 mil votos, mas bateu certinho. Mas eu sabia que não ia ter chance, sem estrutura, sem nada. A ideia era divulgar o partido, a pessoa também, as ideias, claro. Mas essa responsabilidade no trato da política, da fala política e da maneira de você abordar temas, porque tem uma situação também. Em eleição majoritária tem um fator chamado televisão. E ninguém gosta na televisão do louquinho. Daquele que fica gritando, daquele que fica... Não. As pessoas querem ideias novas, centradas, equilíbrio. E eu tive que me policiar em muitos momentos para poder manter a linha. E isso é importante também. Porque eu peguei outros exemplos de jovens candidatos que não deram certo. E todos eles foram excessivamente loucos. Excessivamente. E ninguém gosta disso. Então a ponderação, o equilíbrio, o estudo e a responsabilidade é o que faz as pessoas, a população acreditar na juventude. Se não for assim, cai no descrédito. Eu vivi um momento de tensão, quando acabou a eleição eu digo: nossa, graças a Deus, ainda bem que acabou. Porque eu não podia engrossar a voz em alguns momentos. Eu tinha que... Os outros engrossavam, eu não. Porque senão você, por ser novo, você tinha que vencer essa barreira. Vocês estão entendendo? Sim. Você tinha que vencer isso. Mostrar o equilíbrio mesmo na juventude. Mesmo mais na juventude. É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu queria chamar, por favor, para a mesa Soninha Francine, que acaba de chegar. Só um momento, Eduardo. Vencido o prazo, a mesa recebeu aqui uma chapa e eu vou apresentar os nomes que estão aqui agora para vocês. Como coordenador político, Manuel Almeida, do Amazonas. Como coordenador de organização, Felipe Scarcella, do Ceará. Como coordenador de formação política, Pedro Aurec, de Minas Gerais. Como coordenação de mulheres, Carla Souza, do Maranhão. Como coordenação de finanças, Samuca, do Paraná. Coordenação de movimentos sociais, Andinho Máximo, do Rio de Janeiro. Coordenação de comunicação, Cristiano Vasconcelos, do Pernambuco.
Coordenação Norte, Johnson, de Roraima. Coordenação Nordeste, Maurício de Rico, da Bahia. Coordenação Centro-Oeste, Eduardo, de Goiânia. Coordenação Sudeste, Glauber Teixeira, do Espírito Santo. Coordenação Sul, Tiago França. Os membros do diretório, como definido aqui, é um por estado, Tiago França, Paraná, tá? Os membros do diretório, como definido aqui ontem, é um por estado. Isso é uma definição que na primeira reunião que a gente tiver, o estado vai trazer esse nome, quem é o que compõe. A chapa ainda está faltando o Conselho de Ética e o Conselho Fiscal, e eles indicam para uma possível representação na Executiva Nacional, que a gente vai já perturbar o Cláudio Vitorino sobre isso, o meu nome, Raquel Dias. Eu agradeço a vocês. Vamos, só um instantinho. Essa foi a chapa que foi apresentada, que foi entregue à mesa. Eu vou agora, a gente vai continuar, isso é só para vocês entenderem qual foi o registro que foi feito. Em alguns instantes a gente volta para a votação. Cláudio. Fale, meu bem. Tá se despedindo. Vai lá, Dudu. Nossa, pegou na garra. Quer um abraço, Dudu? Quer um beijo? Verdade. Quer um beijo? Beijo. Falta de amor. Beijo, chora. Vai, Eduardo. Homem de ferro. Nunca chorou. Então você vai chorar agora. Não, eu queria agradecer ao pessoal. Agradecer a todos, a cada um de vocês. Né? Todos deram uma grande contribuição para nós aqui. Eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa, não sei, mas com certeza eu tenho certeza que eu aprendi aqui, que eu aprendi muito aqui. Então eu quero que, junto a essa chapa que colocaram aí, e outra coisa, vamos fazer isso crescer, vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente decidiu aqui, que a gente discutiu, o que nos fez estressar, o que fez... Aí já vai ser louco. São uns caras muito estressados. Então, eu agradeço a vocês e vamos nos conectar aí. As redes sociais estão aí para a gente se conectar e trocar informação, beleza? Obrigado. E em março a gente vai estar na chácara Canal. Vamos lá. Só que eu quero uma coisa. Eu espero que vocês não neguem. Eu queria que todos viessem aqui para tirar uma foto. Eu vou sair daqui sem foto. A gente galera. Ó, faz assim, velho. Vem aí, galera. Vamos lá, galera. Não faz porra nenhuma mesmo, né? Eu digo não, todo mundo vem, Não, é porque a juventude é isso, a juventude é isso. todo mundo. A Sonia disse, a presidente disse, vem. A Sonia vai te completamente de vamos Rapaz, como ela não conversa com aquela Peraí, quero chegar todo mundo. Aqui, fica do lado da mão, Diego. Segura aí na frente, ó. Senta pra cá, vem. Sobe em cima da cadeira. Sobe em cima da cadeira. Vai, ô Henrique. Oi, irmão. Tá na frente da câmera. Agora nossa. Aí. Sobe em cima da cadeira aí. Sobe na cadeira aí. Pode ir, eu autorizo. Vai. Já. Ficou bom? Tá faltando cabeça, tem muita cabeça. Sobe na cadeira aí, pô. Pronto, a cadeira. Já, gente. Pra trás. Agora sobe. Uma máquina ali, botão. Ô, Marcelo. Ô, irmão. Sobe em cima da cadeira aí, ó. Peraí, gente. Vai, Henrique. Não, o Henrique não. Quer sair na foto também. Só vai aparecer o cabelo. Mais um. Aperta. Força. Pode apertar. Aperta. Bora, faz o 23 aí, galera. Ó. Segura o botão lá. Aperta. Vamos lá. Agora vamos voltar pro debate. Já foi. Vai sair. Chora!
mais pouco. Bora, Vitorino agora. Ei, Viu? Não, pô. Chamou. Tá faltando que o nome lá. Secretária de mídia social. Mas eu não entreguei. Ela não leu. Então eu quero que leia. Claro, da câmera, Samu. Pessoal, por favor, vamos sentar. Eduardo. Boa viagem, tchau. Foi muito importante sua participação. Nos vemos, nos falamos. Falou Dudu. Dudu vai embora? Melhor que ninguém saia, né? Agora você vai cumprimentar todo mundo agora. Vamos lá? Vamos lá. Fabiano Moya. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, Dudu. Falou, Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu tenho acompanhado já há algum tempo